Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar então sobre a compulsão alimentar com a psicóloga Carla Lucenir. Ela vai mandar aí para nós o convite. Dani, Jaque, Cris, Nato Veg, Carol. Gente, com essa função toda aí de pandemia, um pouco perdidinha na alimentação, né? As pessoas andam falando muito sobre a compulsão alimentar. Boa Boa noite. noite, tudo bom, minha linda? Como é que Tudo tá? bem? Tudo Tudo bom? Boa bem. noite Tudo para bem todos. por aqui. Coisa Tirando as boa. compulsões. Sim, no caso, é verdade. Como é que tu tá aí? Muito frio Tudo aí bem. em Porto Alegre? Hoje deu uma esquentadinha, hoje tá melhor. É. Hoje tá mais Aqui tranquilo. tá, aqui tá calor direto, né? Isso aí é maravilhoso, né? Rio de Janeiro, minha filha. Isso aí é sempre bom. Então, devido a essa questão que a gente está vivendo da pandemia e isolamento, a gente resolveu trazer aqui um tema que tem sido bem recorrente, né? Essa questão de compulsão, as minhas alunas ali, né, Carla? Falando, apesar da gente fazer exercícios físicos, 3 vezes por semana, quatro, elas têm reclamado muito, assim, da compulsão, do estar em casa e estar tá beliscando o tempo todo, né? Sim, Então, eu queria que tu trouxesse aí pra gente um pouco do que é essa compulsão, né? Assim, trazer um pouco de clareza do o que não sei se tem uma causa, mais uma questão informativa, assim, e se existem algumas técnicas dentro da TCC que tu costuma trabalhar com as tuas clientes. muito legal, Carol. Então, primeiro, parabéns, né, pelas lives aí que você tem feito. Estou acompanhando, estou adorando. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, te agradeço muito, né? E espero que a gente possa colaborar um pouquinho aqui com os nossos amigos, né? E com a gente mesma, né? Afinal, a gente está passando por isso todos juntos, né? Isso. Então, vamos Tu lá, vamos falar. trabalha com TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental. Isso. E tu tem um, e tu Um método. tem um método que tu criou, né? Isso. Isso. Se tu puder explicar um pouquinho de cada um também, seria Legal, legal. legal, legal. Então, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, né? Que então engloba essas duas psicologias, a psicologia cognitiva, que é mais voltada para a questão do controle mental, do controle dos pensamentos, né? E para isso tem algumas técnicas cognitivas e técnicas comportamentais de psicologia comportamental que a gente também utiliza, né? Então, a psicologia, ela trabalha mais na questão dos sintomas, né? No esbatimento de sintomas, para a gente poder reduzir isso e voltar a ter aquela sensação de controle novamente. Então, esse é o papel da psicologia, né? O processo de coaching e o método que eu posso dizer assim que foi criado dentro da minha especialização em terapia cognitivo-comportamental é o coaching emocional, né? Até tem a minha página, quem quiser seguir é o emocional.coaching aí no Instagram. E foi uma técnica que mistura um pouco da psicologia e do coaching. O coaching, então, não é um processo que visa aprofundamento, mas ele visa atingimento de sonhos, atingimento de metas, objetivos, de uma forma mais objetiva, com um número de sessões bem reduzido, né? Então, essa é a grande diferença da psicologia, principalmente a psicologia cognitiva e a psicologia comportamental, que visam, então, a questão do esbatimento de sintomas, a redução, né, para que volte a ter conforto, qualidade de vida, né, e um certo aprofundamento nas questões emocionais de cada paciente, né, Uma e questão educacional das emoções ali. isso mesmo, Essa mais principalmente o treinamento das emoções, o treinamento de assertividade, né, e o coaching emocional é uma mistura, onde a gente trabalha inicialmente as questões emocionais, né, e comunicação, para que a gente possa então ter um bom relacionamento com a gente mesmo e com os outros, né?
E quando isso está mais equilibrado, as nossas questões internas, a gente consegue, então, entrar no processo de coaching de uma forma mais tranquila, sem precisar fazer interrupção, encaminhamento para psicologia, né? Então, aí se volta mais para a busca dos sonhos, então, de uma forma mais estruturada e mais rápida, digamos assim. E aí, vamos, então, começar a falar sobre compulsão? Vamos. Então, tá. Já Então, estou aqui com o caderno para anotar. Ah, legal. Isso é uma coisa legal. Se todo mundo quiser, pode pegar, que tem algumas dicas aqui, sim. É, vou Para a anotar gente tudo. ver isso. Então, vamos lá. Primeiro aspecto que eu acho importante a gente ressaltar é que a compulsão alimentar é um transtorno. E quando a gente está, assim, nesse momento de crise que o isolamento social traz, gera algo semelhante à compulsão alimentar, que é um transtorno. Por que que é um transtorno? O transtorno é aquilo que precisa de intensidade, duração e frequência para que ele se constitua. Então, a intensidade no comer exagerado, mais de uma vez por semana, aquela sensação de comer exageradamente com a perda da sensação de controle, né, Carol? Nem saber o que está comendo, às vezes, né? Isso mesmo. Então, envolve um comer mais rápido, até aquele estufamento, assim, né? A pessoa se sente cheia, como dizem, né? Tem a ver com comer escondido, porque fica com vergonha da quantidade de comida, né? Então, isso num processo aí de 3 meses, mais ou menos, tá? Que aí configura a compulsão alimentar, que é um transtorno, né? E que a gente também, nesse período, os psicólogos, né? A gente está trabalhando muito, Carol, com redução de estresse nesse momento, para evitar, inclusive, transtorno de estresse pós-trauma, principalmente com os profissionais da área da saúde, né? Mas todos nós estamos passando por um momento de estresse. Então, o estresse por si só, ele traz uma necessidade da gente compensar, né? Uma sensação de eu necessito prazer. Por quê? Eu mereço. Eu mereço, É né? o que mais tenho. Sim, só que a gente não merece, Não né, merece. coisas ruins para nós, a gente merece coisas boas para nós, né? Mas, enfim, é um momento onde existe essa perda de controle e essa necessidade de buscar prazer rapidamente. Por isso, as compulsões, não só as alimentares, Carol, ficam muito mais acentuadas nesse período de estresse que a gente está passando. Então, a gente tem que dar uma cuidada. Eu fico dizendo sempre assim, ó, o fato da gente estar aqui nessa live, por exemplo, né? O fato da gente estar podendo conversar sobre isso já traz para a gente uma sensação de controle maior, né? Só da gente estar conversando já vem para a consciência que algumas coisas a gente vai ter que precisar fazer, né? E quem sabe essa live pode ser um primeiro passo aí para essa retomada da sensação de controle, né, para muitas pessoas. Então, a gente está passando por um período onde as nossas necessidades elas não estão conseguindo ser supridas, algumas necessidades básicas, inclusive. Olha só, temos necessidade de amor, que às vezes a pessoa está sozinha, né? E não está conseguindo suprir, né? Já fiz vários atendimentos aí com pessoas que estão sozinhas mesmo, né? Em casa sozinho. Sim. Necessidade de segurança. Tá todo mundo inseguro. Ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Inclusive, a gente está passando aí pela segunda fase, né? Do isolamento. A primeira fase foi aquele boom, assim, que a gente... Novidade, né? férias. Novidade, todo mundo tentando se adaptar, né? Uma fase mais eufórica, digamos assim. Muitos relutando, com raiva, né? Tem aí algumas fases. Tentando barganhar, não, eu vou passar por isso bem e tal, e fazendo muitas atividades, né? E agora a gente vai entrando num segundo momento aí do E isolamento. também acaba gerando um pouquinho de uma compulsão, né? Quando tu começa a colocar muitas atividades, tu começa a te perturbar porque tu não dá conta. Eu, por exemplo, me peguei trabalhando mais agora do que quando eu estava dando aula pessoalmente na academia. Eu tô Super indo às legal. vezes até às 9 da noite dando aula e aí tu segue fazendo outras coisas, quando vê já é meia-noite. Exatamente. Parece que o dia ficou pequeno. E é uma tentativa, né? Bem legal isso que tu trouxeste para a gente falar que a compulsão é sempre uma tentativa de controlar a ansiedade. Só que é uma tentativa falsa, porque não controla. O que a gente tem que ter em mente sempre? Que nenhum fator externo ao nosso corpo é capaz de realmente nos acalmar. Então, não é comida, não é álcool, não é outra pessoa,
não é fazer várias atividades, tanto físicas como atividades domésticas. Então, nada que é externo a mim pode me acalmar. Então, um dos fatores que a gente trabalha em psicologia é essas falsas crenças, que eu preciso de alguém, eu preciso de algo para me acalmar, né? E na verdade, não. O que é o momento da gente poder pensar e, de repente, buscar uma ajuda psicológica, buscar uma ajuda de um profissional da área, né, da psicologia, para trabalhar essas crenças de que preciso de algo externo e principalmente a crença de eu não sou capaz de me acalmar sozinha ou sozinho, né? Que isso vem da infância, né? Então, muito também da criação, né? Então, por ser um transtorno, a compulsão alimentar, e que a gente está aí tentando evitar que as pessoas fiquem realmente com esse transtorno, porque a gente só está um mês e pouquinho aí, né? Não chega a 3 meses, então não configura ainda o transtorno de compulsão. A gente está com alguns comportamentos compulsivos para tentar reduzir a ansiedade, né? Então, o que que acontece? A gente, então, está passando por essa fase e saber que dentro das necessidades não satisfeitas, a gente vai tender a buscar compensações, mas nada de fora nos acalma. É um momento que a gente precisa buscar ajuda, muitas vezes? É. Para quê? Para descobrir formas de se acalmar sozinho, de se acalmar sozinha. Né? Por isso que hoje em dia a meditação tem feito muito sucesso. Treinamentos de respiração e treinamentos de relaxamento, né? São treinamentos diferentes um do outro, específicos, né? E que em processo de terapia cognitiva, de terapia comportamental, isso pode ser trabalhado caso a caso, né? Então, temos aí necessidades não satisfeitas de amor, de segurança, de liberdade e de contribuição. Essas aí são algumas das necessidades que a gente está passando e que não está satisfazendo, né? De uma forma saudável, né? Contribuição entraria em ter alguma coisa tipo como meta? A Preciso. contribuição, sim, o fato do isolamento por si só já causa muito estresse. Então, além disso, a gente está passando por um momento de incerteza e também de insegurança econômica, profissional. Então, tá todo mundo sem saber o que vai acontecer, né? Totalmente sui generis, uma situação muito doida que a gente está passando. Por isso, o Sujeitos a trabalho. adoecer. Oi? Sujeitos a adoecer, né? Que o Sim, pânico tá grande. isso, vamos falar também um pouquinho disso. Então, a questão de ajudar outras pessoas fica em segundo plano. Às vezes, questões profissionais vêm à tona. Será que eu estou fazendo, estou seguindo a profissão que eu queria realmente? Será? Muitas coisas assim. O relacionamento, a pessoa começa a avaliar. Então, alguns aspectos geram essa ansiedade, mas principalmente a questão econômica. E como é que eu vou contribuir, né? Com o meu trabalho. Por exemplo, eu e tu, a gente continua trabalhando, fazendo atendimentos online, né? Muitas pessoas não estão conseguindo contribuir, né? Então, é uma necessidade que fica também aberto, onde vem alimentação e outras compulsões, né? Na tentativa falsa de controlar a ansiedade, né? Então, a ansiedade é sempre um processo de muito medo ou muita frustração e raiva, né? Que esse momento está trazendo para todos nós. Então, formas de gerenciar essa ansiedade que gera a compulsão, né? Eu acho que esse é um tópico muito importante. Então, a gente precisa saber que estamos todos passando por um período, né, de crise. Isso Onde... é uma coisa que ajuda muito. Essa identificação, que é a que tu Sim. falou para mim esses dias, foi assim, gente, tá bom, eu tô em crise, isso vai passar. Isso já me deu um alívio, sabe, de entender que, tipo, não, eu não sou assim, é só um momento, sabe? Sim. E para te conseguir respirar novamente. O fato da gente aceitar, né, Carol? Tem uma escritora que fala sobre a morte e as fases do luto, né? De certa forma, a gente está passando por fases assim, né? Então, a gente poderia saber que toda crise é um momento onde envolve perdas, mas também podem ter ganhos, né? Eu acho que se a gente foca também nos ganhos, o que a gente pode crescer enquanto pessoas que contribuem, né?
enquanto retomada de alguns relacionamentos, coisas positivas, né? O que a gente pode fazer em termos de criatividade? É uma fase muito boa que a gente pode pensar outras formas, inclusive, de contribuir, né? Eu, por exemplo, nunca tinha pensado em live, assim, não era um projeto meu fazer Não, live, né? Mas graças a Deus tá é, a oportunidade de é contribuir. algo que a gente pode contribuir, né? Exato. Porque Então, tem pessoas que não falam, que não pedem ajuda. E quando vem a mim, assim, fazer algum comentário, a gente percebe que, tipo, como tá mal e tá lá quietinho, sabe, no sim, cantinho, como se, é normal sim. sentir tudo isso. O que que acontece? A ansiedade, ela é uma emoção que é normal, digamos assim. Ela pode, inclusive, ser muito positiva se ela é utilizada para atingimento de metas, sonhos, né? Aquele frio na barriga quando a gente vai Uhum. agir, alguma coisa que a gente queira muito fazer, né? Mas quando começa a ficar prejudicial, quando causa dor e sofrimento, aí é caso de buscar ajuda, né? Então, não é só uma live, um vídeo que pode ajudar a pessoa. Às vezes é necessário que tenha essa consciência de buscar ajuda terapêutica, né? Ou É, algum processo aí de coaching aqui é futuro. só um pontapé inicial para dar um pouquinho de clareza que Uhum. existem ferramentas aí para melhora da Existe saúde mental. isso. Muitas pessoas solitárias, né? A solidão é tida hoje como um problema muito sério de saúde pública mundial. Então, buscar alternativas por exemplo, chamadas de vídeo, ter um projeto, um planejamento diário, né? Pode ajudar muito nesse controle de ansiedade que provoca a compulsão, né? Então, são coisas que a gente precisa fazer aí. Então, eu anotei aqui, Carol, alguns passos legais para a gente falar de técnicas, né? Aí de TCC e psicologia no geral, né? Tá. Para a gente tentar manejar com essa ansiedade grande que provoca a compulsão, né? Como falei, tentativa de controle, fake, né? Fake news, a compulsão, porque na verdade ela controla a ansiedade ali naquele momento do prazer, da ingesta do alimento, né? E temos que ter muito cuidado com alimentos hipercalóricos, que é o que mais dá vontade nessa hora, né? E aqueles hiperpalatáveis, eu achei muito interessante, porque esses alimentos, eles dão, assim, o start na compulsão. Então, é muito importante que a gente cuide esses alimentos que são muito doces ou muito salgados, né? O bom é a gente se planejar e não comprar, não ter isso para que, né, a gente possa ajudar nesse controle aí, né? Eles provocam, né, essa entrada no processo compulsivo, onde a pessoa vai ter essa sensação maior de perda de controle. O açúcar, ele é mais viciante que a cocaína, né? E Exato. os carboidratos, assim, de alto índice glicêmico ali, que nem tu estava falando, mais hipercalóricos, é justamente isso, né? Na questão ali de fazer a troca, carboidrato passa para açúcar, é uma bomba. Te Exato. vicia em E o dois açúcar, toques. até falando sobre isso, o açúcar ele interfere muito no intestino, na microbiota intestinal, e hoje a gente sabe, né, que muitos estudos comprovando que o intestino é como se fosse o segundo cérebro. É, Precisamos cuidar da nossa alimentação, né? O açúcar ele é um alimento altamente inflamatório. Então ele está inflamando o corpo e o cérebro faz parte do corpo. Então o açúcar ele inflama também o cérebro. Então a gente sim, vai ter essa sensação de cansaço, de perda, né, de controle de humor. A pessoa fica com essa sensação do descontrole dentro do controle de ansiedade. Então, baixa de energia, tudo por causa do é, açúcar. E muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, a gente reduzir, de preferência eliminar, que a gente sabe que é bem difícil é. nessa época de ansiedade, né? Quando Outros tipos de recorre, açúcar, né? Adoçantes. e todos os alimentos que têm carboidratos, né? Eles viram açúcar depois. Então, é ruim, né? A gente precisa cuidar. Então, acho que o primeiro passo, pensando em termos mais cognitivos, que tem termos cognitivos e comportamentais, tem técnicas que a gente pode utilizar, né? Deixa eu pensar melhor. Vamos começar com as comportamentais, tá? Tá.
Vou Coisas anotar que a aqui. gente pode fazer se comportar de uma forma diferente, então, né? O primeiro passo, então, é essa aceitação que a gente está passando pela crise e saber que todos nós estamos sujeitos a ter ansiedade elevada nessa fase. Então, só isso já ajuda pra caramba, assim, né? Um segundo momento, começar a decidir, porque é todo um processo. A hora que eu decido que eu vou cuidar da minha alimentação, eu já dei um primeiro passo importantíssimo. A tomada de decisão é muito importante que a gente consiga chegar até ela. Se a gente conseguir, a gente tem meio caminho andado, né? Esse processo de ansiedade interfere na nossa cognição, nos nossos pensamentos e elimina quase totalmente a nossa capacidade de decisão, se a gente deixar isso no automático. Então a gente precisa desautomatizar, a gente precisa parar tudo, que nem a gente está fazendo nessa live, e retomar o controle através da tomada de decisão. Então, primeiro eu decido, depois eu vou atrás do planejamento, que é um segundo momento importante que a gente precisa ter, que é fazer tanto um planejamento da minha rotina diária, no meio dessa pandemia, e também o planejamento da minha rotina alimentar. E também, né, Carol, da minha rotina de atividade física. Sim, Temos 3 pilares a cuidar, né? O pilar do sono, porque o sono, na hora do sono a gente elimina toxinas cerebrais. Então é importantíssimo um sono adequado, por isso a importância de desenhar, de planejar uma rotina e realmente cumprir, né? Então o sono interfere tanto na vontade de fazer ginástica como na vontade de cuidar da alimentação. Então o sono é importantíssimo, né? Tem uma colega minha, Alicia Carissimi, que fala muito sobre sono, é para quem eu encaminho sempre, né? As pessoas que estão em legal. depressão, né? Então, a questão do sono, a questão da alimentação, que também interfere no sono, e também interfere na vontade de fazer ginástica. E o terceiro pilar é a atividade física, que é a que salva, se a gente pudesse dizer, por isso eu estou tão feliz da gente estar juntas aqui nessa live de compulsão, porque o que é atividade física nesse momento de crise, e a gente está mais parado, mais prostrado, meio sem vontade de fazer as coisas, a atividade física, ela manda uma mensagem para o cérebro de que a gente está vivo. A atividade física, ela traz para a gente endorfinas, que é o que cura, digamos, é a nossa medicação natural para combater Isso. o cortisol e a adrenalina, que são prejudiciais. O cortisol e a adrenalina são neurotransmissores do estresse e da ansiedade. Lembrando sempre que Adrenalina é. adrenalina em excesso e cortisol em excesso. Então, por isso as endorfinas, elas são calmantes. E elas combatem radicais livres, envelhecimento precoce, ninguém merece, né? Passar por isso, não é verdade? Então, tá. Então, precisamos nos cuidar, então, esses 3 pilares, tá? Então, Eu, primeiro, tomada de decisão. Segundo, planejamento da minha rotina. Terceiro, planejamento alimentar. Se eu, alimento. se eu tomei a decisão de começar a cuidar da minha alimentação, eu já, como eu falei, já dei o primeiro passo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar, escrever como eu quero que seja amanhã de manhã o meu café da manhã. Se vai ter, se não vai ter lanche, né? Como eu quero que seja o almoço, como eu quero que seja o lanche da tarde e o jantar, né? Então, essa tomada de decisão é o que faz com que a Direcionar gente tudo tenha. mentalmente primeiro. Sim, sim. Isso é uma questão cognitiva e comportamental, percebe? Porque Uhum. a psicologia que eu trabalho, cognitiva, né, e a psicologia comportamental, elas atuam juntas. A gente precisa estar no controle dos dois. Carol, quem manda no nosso pensamento? Quem manda no... Acho que sou eu. Acho que sou eu, né? Às vezes Então, tem uma outra Carolina aqui dentro brigando, mas a gente a ideia é que a somos gente se nós. acerta, fica amiga, né? Então, o que acontece? Nós mandamos 100% no nosso pensamento se a gente quiser. A gente tem capacidade de substituir um pensamento por outro. E no momento de crise, a gente tem essa ilusão que as emoções mandam na gente. E não é verdade. Isso é fake. A gente pode sim observar o que a gente está pensando e a gente pode substituir e a gente pode fazer coisas legais para nós em vez de fazer coisas ruins para nós. Então, cada caso é um caso e a gente precisa ver o que a pessoa gosta de fazer para substituir pela alimentação. A compulsão alimentar ela acontece mais de noite,
a partir das 6 da tarde. Então é um momento que a gente que está aqui consciente conversando sobre isso agora, a gente já pode acender a luz amarela de cuidado total. Uhum. Porque acontece de forma automática, quando a pessoa vê, ela já comeu a casa inteira. Então é preciso que a pessoa controle o horário. Eu já sei que naquele horário ali eu vou comer mais, o que eu vou fazer? Que planejamento estratégico eu posso lançar mão para me cuidar ali, né? Entende? Então, isso tudo é muito importante. Então, o planejamento alimentar, ele passa assim, ó. Então, vamos supor que hoje, nesse exato momento aqui, a partir das 20 horas dessa segunda-feira, eu resolvi, tomei a decisão de começar a cuidar da minha alimentação. Eu já vou escrever, inclusive eu vou fazer uma lista de compras, né? Eu sei que no super tá difícil, mas a gente, né, tá comprando algumas coisas, então eu posso escolher comprar coisas que não tenham tanto açúcar, nem tanto sal, que eu já vi que vai desatar a compulsão, que não é uma coisa legal, né? Então eu posso planejar sim a minha alimentação. Tá, Carla, e aí o que eu faço com a ansiedade? Então tem uma técnica que para mim funciona muito e dentro dos casos que eu atendo, que eu brinco, que eu chamo essa técnica de Super Bonder. A técnica da Super Bonder, que a gente também precisa colar alguns cartazes pela casa, lembrando que a gente está passando por um processo difícil de retomada de controle, que não precisa ser tão difícil assim, pode ser bem legal, né? Quem manda no nosso pensamento, né? Então eu posso colocar assim cartazes de pare, mesmo que o desenho é bom, pare, só para. Porque eu preciso, isso é cognitivo, é pensamento, né? Tá. Eu sei que eu tenho que parar, porque eu já tomei essa decisão, então eu vou botar alguns cartazes e eu vou planejar a alimentação. E na hora que vier a compulsão, o que eu vou fazer? Que vem aquela ansiedade louca que parece que se a gente não comer, morre, né? O que vai fazer? Isso, né? Daquela taquicardia. A pessoa vai se retirar, né, da cozinha, que normalmente é ali que mora o perigo, né? E a pessoa vai se colocar sentadinha no sofá. Se ela conseguir fazer isso, ela ganha um presente maravilhoso, que é a retomada da liberdade psicológica. Porque quando a gente está em processo compulsivo, a gente está preso. A gente se sente não uma pessoa livre. Quem manda na pessoa é a comida, né? Quem manda na pessoa são os outros vícios. Então, se ela consegue só sair da cena do crime e sentar no sofá e imaginar que passou Super Bonder no corpinho e ficou ali sentado, eu acho que assim, ó, de 5 a 10 minutos. Comigo, começou com 10 minutos e hoje já consigo fazer em 5 e às vezes até menos. É só de lembrar da técnica do Super Bonder já corta ali o processo compulsivo, tá? Mas demanda uma vontade muito grande de melhorar disso. Porque a sensação que dá, que nem tu trouxe essa nova interpretação, tá? De que no momento em que tu escolhe, no momento que tu escolhe, tu senta e tu decide que tu tá saindo da cozinha, tu tá escolhendo sentar, tu ganha liberdade, né? E isso é uma nova interpretação. Ao contrário do que a maioria fala, que é o quê? Ah, eu vou comer, porque eu quero, porque eu posso, porque é meio uma troca de interpretação, né? Ah, por que eu vou me privar? Vai, aí vem as historinhas, vai que eu morro, vai que acontece alguma coisa amanhã e a vida é muito, sabe? Tem E várias aí crenças, eles né, em relação ao feminismo. mantêm esses diálogos, eles mantêm essas afirmações que na verdade estão fazendo muito mal Sim, a eles, a nós, né? maravilhoso. Maravilhoso. Do São que crenças, né, que a gente tem e que a gente adquire desde criança, né? Que comer é uma coisa mais. Ai, tá triste? Ai, come um docinho, né? Tá com problema, tá, né? Coração partido, come isso, come aquilo, né? Como se fosse passar o problema, né, Carol? Mas não passa, né? Ainda se passasse, ainda vai lá. Mas o pior do ciclo da compulsão é o ciclo vicioso. É por quê? Porque logo que a pessoa come, muitas pessoas referem, as que têm compulsão, doença mesmo, referem muita culpa, fica com raiva de si mesma, né? Fica com vergonha, se rejeita. Então é um processo que é uma doença porque causa muito sofrimento. é. Né? Então, o que acontece? A pessoa tá com crença errada que comida é a única coisa, a única fonte de prazer, né?
Em processo de terapia, a gente vê muito assim, ó, questões ligadas à dependência emocional, a abusos na infância. Tudo isso vai trazendo para a pessoa algumas crenças de sou incapaz de buscar coisas para me cuidar, por exemplo. Onde a pessoa acredita que o alimento é um cuidado. E sim, a alimentação ela é uma coisa gostosa, prazerosa, realmente está muito ligada a amor, afeto. É só ver, né, que a gente vai na casa da avó, aquele monte de coisa, né? Então, são crenças que a gente tem e a nossa relação com a comida que precisa ser trabalhada, né? Então, é uma relação que a gente aprendeu um pouco errado, assim. Então, eu preciso voltar a me cuidar, porque o que acontece? Dentro do processo de compulsão, a pessoa acredita que está num descontrole total, logo não tem ninguém aqui cuidando da Carla. Deus o livre, não tem ninguém, então ela pode fazer o que ela quiser e buscar prazer rápido para se acalmar, né? Só que olha só que problemão. A pessoa precisa se Problema. cuidar, se cuidar. Então, o comer exagerado, e isso é bem sério em muitos casos, né? Tem muito a ver com a aprendizagem de voltar a se amar, de se cuidar. E isso envolve fazer boas escolhas. Por isso que eu digo, a liberdade é poder fazer boas escolhas. Maturidade é a capacidade de tolerar frustração, né? Mas deixa eu voltar ali na técnica da Super Bonder, que eu acho bem importante. Deu aquele boom assim de ansiedade e parece que vai passar em cima de qualquer um para atingir a geladeira ou o armário. Se botar lá na geladeira, no armário, uma plaquinha de pare já ajuda. Ou qualquer coisa que uma foto sua com peso ideal, alguma coisa assim, sabe? Que a pessoa consiga parar, né? Ela volta lá para o sofá, senta e começa a fazer os 2 treinamentos comportamentais da TCC, que é o treinamento de respiração e o treinamento de relaxamento. Como é que funciona isso e que salva a pessoa? Se ela fizer isso com disciplina, com muita decisão, ela pode sair completamente desse processo sempre que ela conseguir lembrar de fazer isso e tomar essa decisão forte. Sim. Então, ela vai ficar ali durante 5 a 10 minutos, controlando o quê? A respiração. E como que é essa respiração que elimina a ansiedade? Ou diminui até chegar no zero, né? De 0 a 10, zero de ansiedade, a gente pode dizer. Ansiedade negativa, digamos, né? Uhum. O que acontece? A pessoa vai respirar com o abdômen. Respiração diafragmática. Ela vai inspirar 6 segundos pelo nariz. Vai sentir, vai imaginar um balãozinho lá no umbigo, né? Vai encher aquele balãozinho durante 6 segundos. Vai prender 3 e vai soltar pela boca 6 segundos também. Então, é 6, 13, 6. 3, 6. Tá? É muito importante isso. Claro, existem outras respirações, mas essa é que eu uso para mim. Eu gosto de falar coisa que eu já usei que funciona, né? Então, Sim. inspira 6, prende 3 e solta 6. O cérebro entende que tá tudo bem, que eu não tô em ataque, defesa e fuga, porque a ansiedade da raiva, do medo, ativa o sistema cerebral de ataque, defesa e fuga. Isso gasta muita energia. Existe a fome emocional, que na verdade a pessoa nem tá com fome, mas sente uma dor de fome que parece que é maior que a fome orgânica mesmo, a fome emocional. Isso é bem sério, né? Então, Horrível. em psicologia, a pessoa aprende também a ter esse autoconhecimento corporal e poder distinguir quando é fome, que normalmente fome orgânica é aí 2, 3 horas depois da última alimentação. Essa é a fome orgânica, daí a pessoa tem que comer mesmo. Ou se é fome emocional, que é essa da ansiedade, do medo, da raiva, frustração, enfim, tédio, né? E é incrível que a emocional, ela normalmente é aqui, né? Sim. Parece que ela se centraliza assim na garganta, peito, né? Porque ela é totalmente emocional, né? E quando é essa fome fisiológica, digamos assim, ela é um vazio no estômago. São coisas totalmente diferentes, né? A Eu acho que palavra para psicóloga é bem importante, o vazio, né? Existe uma sensação que esse vazio vai ser preenchido com alguém ou com algo, né? Normalmente que a gente fala em alimentação, né? Então, buscar preencher esse vazio, que eu já falei que é de dentro para fora, né? Um processo de autoconhecimento.
Mas, enfim, então, cuidado com essa tentativa falsa de preencher vazio de fora para dentro. Fora Nada que pra... de fora vai me preencher, né? Então, ali nesse momento do sofá, que a pessoa está respirando, ela vai fazer umas 3 respirações assim, mais ou menos, 6, 3 e 6. Tá? Aí quando ela viu que ela prestou bem atenção naquele arzinho frio que entra nas narinas, né? E bota assim o ar para fora, aí ela vai começar o treino de relaxamento. Tá? Não tem ordem certa, pode começar por um ou por outro. Eu gosto de começar com a respiração, que é mais fácil de eu parar e observar, digamos assim. Mas cada um. Ah, gosto mais. Uhum. Aí a pessoa começa a fazer aquele scanner, né? Tu vai passar assim dos pés até a cabeça, um scanner mental para ver se tem alguma parte do teu corpo que está tensionada. E aí tu falou dessa região, né, Carol? Essa região daqui até o diafragma a gente chama de sede das emoções no corpo. Claro que as emoções estão no cérebro, no sistema límbico cerebral, né, numa parte inconsciente do cérebro, parece que tomam conta por causa disso, né? A gente vai conscientizá-las depois, né? Mas primeiro a gente sente, né? Então, o que acontece? O medo e a raiva ativa, então, o sistema do ataque, defesa e fuga, que vai fazer o quê? Batimento cardíaco acelerado, sudorese, tensão muscular. Por que o coração bate mais rápido? E aí as questões de pânico, por exemplo, né? Por que bate mais rápido? Porque o corpo entende que a pessoa está com um perigo muito grande, tipo um dinossauro correndo atrás da pessoa, né? E não tem Pura. dinossauro nenhum ali, né? A pessoa está ali futurando negativamente, fica se preocupando, aí ativa o medo, ativa o ataque, defesa e fuga. Então, procedimentos corporais para ajudar a pessoa a preservar a vida, né? Então, ela vai ter uma tensão muscular, batimento cardíaco, pressão arterial aumentada. Para quê? Para que o sangue chegue nas extremidades para a pessoa atacar, se defender ou fugir. Então, é uma parte muito primitiva do cérebro, mas que serve para a manutenção da vida. E a gente precisa aprender a controlar isso, né? Só da gente estar conversando sobre isso, a gente já está conscientizando alguns processos. Por isso que tem que fazer um Total. processo terapêutico, né? Para a pessoa ir aprendendo, né? De uma forma sistemática, aí reconhecendo as emoções, sabendo como lidar com cada uma delas, né? Porque cada uma tem uma coisa boa e uma coisa ruim, como tudo na vida é bom e ruim, depende do jeito que a gente olha, né? O significado que a gente dá para as coisas. Bom, enfim. Então, aí tem esse momento de respiração e o relaxamento. Essa região fica muito tensionada, porque a gente quer morder, ou a gente, né, tá ali toda tensa. Então, essa região dói muito quando a gente está ansioso, ou com medo, Sim. ou com raiva, né? Então, precisamos estar consciente. E esse treinamento de relaxamento, ele é um processo onde tu vai juntar a tua mente com o teu corpo. Tu vai pensar nas partes do teu corpo. Percebe que quando tu não tá pensando em comida e tu tá pensando em cada músculozinho que tu tá indo lá por dentro. Aqui mora a razão, tá? Aqui é o pensamento. Razão, julgamento é tudo aqui. Tomada de decisão, tá? Essa parte aqui do cérebro se chama Então, pré-frontal. Essa aqui é que controla, digamos assim, as emoções, tá? Não gosto muito dessa palavra, mas, né? Enfim, controle demais pode dar problema, né? Que é o caso da compulsão, é tentativa de controlar a ansiedade de forma errada. Então, essa palavra controle é muito delicada, tem que dar uma live só para ela, né? Então, respirar, relaxar, mandar soltar, né? Na medida que eu estou pensando aqui no meu ombro, brinco sempre, ombro não é brinco, né? A pessoa tá sempre tensa, quer ver? Tá todo mundo com o ombro lá em cima, né? A barriga tá apertada, ó. Vamos soltar, a gente não é obrigado a ficar se pressionando, né? Então, quanto mais eu tiver com o meu corpo relaxado, mais eu vou ter condição de equilibrar a minha mente, mais eu vou ter condição de tomar decisão importante, né? De poder decidir com liberdade se eu como, se eu não como. Então, assim, a gente precisa meio que cronometrar, sabe? De 5 a 10 minutos, a gente cuidando aquele relógio e respirando, relaxando, mudando o pensamento para alguma coisa legal, de autocuidado, onde comer não é autocuidado, né? A gente precisa entender que a nutrição é uma coisa, né? Como é que é a relação com a comida? Eu como para viver ou eu vivo para comer?
né? Verdade. É muito importante da gente escolher, a gente pode escolher, né? Fazer boas escolhas. Mas eu só vou conseguir ter essa capacidade de escolha se eu tiver no controle da minha respiração e do meu relaxamento. Quanto mais o entorno da pessoa tá ansiogênico, quanto mais problema externo ao corpo, mais eu tenho que fugir com o meu pensamento para dentro de mim, do meu corpo relaxado. Eu sempre digo, a melhor saída é para dentro do corpo relaxado, né? Então, poder prestar atenção no corpo, na respiração, no relaxamento. Isso é top em termos de psicologia cognitiva, né? No caso, psicologia comportamental é cuidar do comportamento que vai influenciar no pensamento e vice-versa. Né? As Sim, questões um ajuda o outro. um ajuda o outro. Então, tem a compulsão alimentar, que é transtorno, que é 3 meses, comendo de forma exagerada, né? E rápido e sem controle, né? Isso é o transtorno. Agora, em momentos de estresse, como a gente está passando, e vem tanta coisa na cabeça, né? A gente começa a fazer uma avaliação total da vida, uma fase delicada essa que a gente está entrando da quarentena, né? Avaliar relacionamentos, avaliação de trabalho. E muitas vezes a compulsão, ela está a serviço da gente não pensar nessas coisas. É uma tentativa, E a fuga, um então? calmante, uma fuga, né? Hã? Aí entraria a fuga. Eu estou tentando anexar a O fuga, ataque. ataque, defesa e fuga. Estou tentando entender aonde aparece isso embutido nas atitudes, entendeu? Para me Sim, relacionar, para mim me tocar. Opa, tô fugindo. sim. É muito delicado porque a hipófise que manda nas outras glândulas, né? A nossa glândula mestra, a hipófise, ela tá junto com as emoções. E tá junto ali com a amígdala cerebral que guarda, esconde ali, guarda dentro dela a raiva e o medo. Então, são coisas que vibram porque as emoções são energias. Então, se vibrar, por exemplo, a amígdala, vai ativar o sistema de ataque, defesa e fuga. A raiva e medo, principalmente. E aí a hipófise vai mandar mensagem para todas as glândulas do corpo de ataque, defesa e fuga. Para tudo que a Carla tá precisando correr aqui, né? Mas olha só, não tem dinossauro nem outra de mim, mas tem o quê? Meus pensamentos. Eu tô negativa, eu tô futurando negativamente as coisas, né? Tô pensando e se tudo de forma negativa, o que atrai, né, pensamentos de medo e raiva, né? Então, eu preciso controlar o que eu tô pensando. E para isso, alguns acessórios. Eu sempre gosto de cartazes, né? Tipo assim, cuidado com o pensamento, foco na melhor versão, sabe? Fotos de peso desejado, né? Então, são acessórios para a gente combater esse automatismo gigantesco que a gente tá passando, né? Porque a ansiedade coloca a gente no automatismo. Então, o É. ataque é, por exemplo, quando eu brigo demais com as pessoas, né? A defesa Tem é que quando. reagir de alguma maneira. Por que que a defesa automática é negativa? Porque é aquele ping-pong, aquela coisa infantil, tipo, bobo, bobo é tu, sabe? Fica aquele ping-pong ali que não leva a lugar nenhum, né? Então, ataque, defesa e fuga. A fuga é não olhar para a situação que precisa ser mexida, né? É fugir de conversas que precisa e a gente sabe, só não consegue fazer porque não tem técnica, né? Então, por isso é importante buscar um apoio de psicologia para conseguir se comunicar de uma forma emocional mais madura, mais assertiva, onde a pessoa não fica passiva, né? A pessoa fica passiva parada com a emoção, mas não que a pessoa não esteja sentindo. Muitas vezes a pessoa está parada, não está falando e aquilo está ali dentro dela borbulhando, provocando aquela ansiedade, ou ainda uma situação de vida que não quer mais estar vivendo, né? Então é delicada essa fase de quarentena para a gente fazer grandes mudanças, né? Porque a gente está meio impedido, né, de fazer coisas. Mas a gente pode buscar um processo terapêutico para já começar a fazer um planejamento de como vai ser a vida, de como que quer lidar com as pessoas, consigo mesmo, né? Também no pós-quarentena, né? Então, é um momento de parada? É um momento de parada, mas eu não preciso parar o meu desenvolvimento emocional. Muito Inclusive, pelo esse é contrário, mais né? um momento para a pessoa começar um processo, né, de É. autocuidado. Que tu disse, Era Carol? tempo que precisava, então temos tempo agora, né?
Então, Não é utilize verdade? bem o tempo, né? Isso. Então, tem algumas dicas aqui que eu anotei de um neurocientista que eu gosto muito. O nome dele é Pedro Calabres. Vocês já devem ter visto alguns vídeos dele, né? Aham, E outra maravilhoso. pessoa que eu acompanho muito é uma Nutri que se chama Karina Peloy, que deu dicas muito boas aí de alimentação. Fica a dica também, buscar, né? Hoje tem tanto conteúdo legal, né, pra gente buscar. Então, esse neurocientista falou de técnicas para a gente se acalmar na quarentena. E com isso, tentar evitar os processos compulsivos, que são, lembra? Maneiras fake de lidar com a ansiedade. Então, se a ansiedade é o nosso maior problema, que desata aí o ataque de defesa e fuga, né? Eu preciso me acalmar, gente, na quarentena. Nós vamos ter que dar um jeito. Então, primeiro passo, lembra, tomar decisão, né? Segundo, vamos lá. Depois que eu tomei a decisão, começam os passos. Primeiro, não se cobrar tanto. A gente tem essa mania de se cobrar demasiadamente, cobrar os outros, cobrar o mundo. Não é o momento para isso agora, né? Ser mais carinhosos com a gente mesmo, aceitar que é um momento difícil para todos e que vai passar, que nem tu falou, né? Outra coisa, não parar de se cuidar. Quem sabe aproveitar esse momento para se cuidar e cuidar da aparência, cuidar do cabelo, os homens fazerem a barba, colocar uma roupa legal, para o cérebro entender que a pessoa tá legal, entende? Então, Começar. ele vai conforme os pensamentos. Se a gente não pensa nada, os pensamentos automáticos das emoções tomam conta. Então, é preferível que a gente tenha pensamentos racionais, né? Que a gente receba esses pensamentos automáticos, mas a gente não é obrigado a segui-los, né? E a gente pode substituir por pensamentos mais, digamos, racionais de tomada de decisão, né? Então, ter essa rotina, né? A rotina, ela tem um papel primordial na saúde mental, né? Na hora que estiver fazendo ali o planejamento alimentar, já planeja. Se diz que o ideal é fazer ginástica até as 18, né, Carol? Você sabe mais. Mas assim, cuidar, né? Por exemplo, que horas que eu vou ver notícia? Notícia é um problema seríssimo que ativa na gente medo e raiva. Tem gente que passa o dia inteiro vendo notícia ruim. E aí, como é que vai fazer para controlar a ansiedade? Então, uma das coisas que a gente diz é organiza na tua agenda da quarentena que horas que tu vai ver o noticiário. De preferência, assim, no máximo 30 minutos, com sentido unicamente de informação. Mas não que aquilo... 10 minutinhos já sai bem. Ah, né? Cinquinho já tá bem legal, concordo com 5 você. já tá bom. Ah, por favor, né? Ficar ali se ativando de graça, medo e raiva, depois você tem que cuidar da compulsão, ninguém merece, né? Aí fica Então, difícil, né? Então, fica assim, mais difícil. evite ver jornais. Exatamente. Eu tenho feito, sinceramente, assim, no início a gente estava com a TV ligada o tempo todo, né? E eu só fui perceber que me fez mal quando eu tive que ir na rua. Eu tive que levar a Aurora para passear. Eu só fui ver que eu estava tão ruim quando eu fui para a rua. Eu pensei, não, vou começar a limitar a TV. Aí eu vejo assim, de 4 em 4 dias, eu olho para ver como é que anda a situação. Mas no Ah, mais, eu também. é Uhum. Netflix, é um showzinho, coisas assim que aumente a minha energia, né? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso, né, continuar a vida. Daqui a pouco tudo volta ao normal e eu vou estar como? Alguém tem que estar Depressiva? bem, né, Carol? Que nem eu digo, alguém tem que estar legal, né? Se cuidando. Então, até É, escolha de filme, né? Porque lembra sempre que ativar ataque, defesa e fuga, medo e raiva, ou tristeza, melancolia, angústia, né? Tudo isso vem dos pensamentos, viu? Não é o negócio que tá tocando aquele disco automático ali, que eu sou obrigada a ficar ali, não sou, né? Então, sim. cuidado com o que a gente pensa, cuidado com os filmes que a gente assiste. Tu imagina ficar ali uma hora e pouco com ativação de medo e raiva. Muito legal, eu acho lindo, só que não. Depois para controlar isso. Imagina, Assiste uma uma coisa leve, descarga tá bom. de cortisol e adrenalina no corpo, a pessoa tem que correr várias voltas em volta da quadra para sair toda aquela toxicidade. É. Né? Então, são emoções tóxicas. Então, cuidado com as conversas, cuidado com a energia das postagens, né? Porque ficar ali só falando coisa ruim, se estressando, não é o momento. Nunca é o momento. Brigando. Situação de crise é menos ainda, né? Então, a questão da atividade física,
que repara a mente e o corpo, né? Tu sabe melhor do que nós, né, Carol? Liberação de neurotransmissores, serotonina, dopamina. A E dopamina, a serotonina, né? baixa o cortisol, né, que é responsável pela perda de massa muscular, estresse. Cortisol é um dos piores neurotransmissores para perda de massa magra. Tá estressado? Tá Nem perdendo massa fazer magra. ginástica. Hã? Nem adianta fazer tanta ginástica se tá com estresse, então. Não, aí a alimentação é fundamental. Assim, a atividade física, ela é boa porque o que vai depender do cortisol ali vai ser a alimentação, né? A suplementação para te evitar tanto essa perda de massa. Mas a atividade entra como uma fuga, né? Uma fuga positiva, digamos assim, para liberar outros neurotransmissores que estão parados, Então, estão em baixa. sim. Não precisa ser nada muito intenso, né? É só essa questão assim, o que eu trabalho muito dentro das aulas, a respiração. Isso é uma coisa que eu cuido muito, de acordo com o movimento. Então, assim, ó, inspira, né? Fecha a caixa torácica, abre, expande, tá contraindo, solta o ar. Então, cada contração, ela tem um momento da respiração para te poder ganhar força junto com o movimento. Então, Que assim, eu coisa. tenho dois ganhos. Eu tenho o Uhum. ganho de força e eu tenho o ganho de um humor melhor no final da aula, E né? tu vê, tu traz a questão da suplementação, né? E aí, o que eu me lembrei aqui na minha área, né? Dos antidepressivos e dos ansiolíticos. Qual é a função deles, né? Que as pessoas ficam, assim, muitas vezes recorrendo, né? E que às vezes é necessário, né, Carol? Às vezes só o Sim. processo terapêutico sozinho não dá conta, digamos, né? Mas nem só a medicação também dá conta, porque esses antidepressivos e ansiolíticos, eles têm um papel de deixar no nosso corpo mais tempo a dopamina, a serotonina, né, que são os neurotransmissores do prazer. Por exemplo, se eu estou em baixa desse tipo de neurotransmissor, que é fruto do quê? Da atividade física, do amor, da alegria, da gratidão, né? Se eu estou em baixa com essas emoções, com essas situações, eu vou ter, então, um déficit de dopamina, um déficit de serotonina, que são as coisas, né, os neurotransmissores que as medicações tentam deixar mais tempo atuante Sim. no corpo, né? Então, por que que às vezes no processo terapêutico a pessoa inicia tomando medicação mais terapia cognitiva? Para aprender a mudar o pensamento, porque anotem aí, pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, se a gente está pensando por vontade própria ou se deixou no automático, de um jeito ou de outro vai produzir emoções. E a gente tem 5 emoções para aprender a controlar, que são as básicas. Se a gente cuida das 5, a gente consegue cuidar das outras. Lembra a palavra trama, T-R-A-M-A. Tristeza, raiva, amor, medo e alegria. Cada uma delas tem uma coisa boa e uma coisa ruim, mais de uma até, para a gente cuidar, né? Então, quando a gente pensa, a gente sente e a gente vai se comportar de forma automática ou não, né? Então, precisamos estar no controle do nosso pensamento. E o que É é para controlar, equilíbrio? controla os pensamentos, então. Não é verdade? É que adora ficar se preocupando, né? Oxi! Futurando negativamente, né? Então, em vez de ficar se preocupando com coisa ruim, que às vezes foge do controle totalmente da pessoa, mas ela tá ali pensando que existe uma ideia falsa de que se preocupar, tu tá fazendo alguma coisa legal. Ah, mas eu não tô fazendo nada, mas pelo menos eu tô me preocupando, isso é lindo, né? Só que não. Se preocupar é extremamente disfuncional. Sempre se faça essa pergunta, ó, o que tá passando? Eu posso controlar? Se sim, eu vou fazer algumas coisas para isso. Se não é da minha alçada, eu preciso respirar e relaxar, preciso mudar meu pensamento, Não, e às preciso vezes focar nem é no o momento de tu decidir alguma coisa, ou tu teria um tempo maior de tu decidir, deixar aquela preocupação, aquele problema passar e acalmar as emoções para te decidir numa hora certa, né? E não Exatamente, porque as emoções, a ansiedade, por exemplo, por que a técnica da Super Bonder é tão legal, né?
Por que 5 minutos, 10 minutos? Porque a ansiedade, ela não vai ao infinito e além, como a gente acha. Tipo assim, se eu não comer aquele chocolate, eu vou morrer, sabe? Porque acho que não vai aguentar a ansiedade de não comer, por exemplo. Mas a gente precisa se submeter a essa ansiedade para voltar a provar para o cérebro que a gente não vai morrer se a gente não comer aquela coisa, né? E às vezes é várias coisas, né? Compulsão, doença mesmo, é quando a pessoa mistura várias coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra e ela come, né? De forma aí desorganizada. Então, essa técnica ajuda a ver que a ansiedade ela começa de 0 a 10 e faz a curva, né? Viu? As emoções também têm curva, né? Então, ela não vai ao infinito e além, ela vai, ela chega no 10, ela fica ali naquele 10 um tempo e, e essa curva ela vai ser diminuída, Carol, se eu for sentar correndo lá no sofá e começar a respirar e relaxar. Então, ela vai começar do 0, vai chegar no 10 de ansiedade. Meu Deus, eu preciso comer aquele negócio. Mas aí a gente diz assim, ó, se eu terminar esse ciclo de 5 minutos, 10 minutos e conseguir ficar aqui respirando, relaxando e não comer, a gente começa a perceber que a ansiedade começa a ir baixando sozinha, sozinha, sem precisar comer nada, nem ligar para ninguém, sabe? A gente pode se acalmar sozinha, então só tem que saber esperar um pouquinho, conseguir fazer isso, né? E saber que vai dar uma ansiedade horrível de ficar sentado ali sem comer a coisa que quer comer, ou beber, ou sei lá, né? O que a pessoa quiser. Mas ela precisa acreditar que ela tem capacidade, sim, de, através da respiração e do relaxamento, esperar esse ciclo baixar, porque ele baixa sozinho. Por isso que eu digo assim, ó, nada que vem de fora acalma. A gente precisa retomar essa sensação de controle, esperando passar os 5, 10 minutos. E a gente até pode brincar, tipo assim, se eu ficar esse tempo sem comer e aguentar, se eu quiser eu até como, vamos supor. É uma questão de autorresponsabilidade, né? De tu De te colocar à frente da tua vida, né? de parar a O que vitimização tu e quer. começar a fazer alguma coisa de autocuidado, né? Então, se passar esse tempo, eu vou ver que aquele chocolate até tem gosto de gordura. Porque daí baixou o brilho da ansiedade que tanto aquela pessoa que eu preciso ligar como aquela comida, o brilho da ansiedade deixa tudo mais incrível, maravilhoso. Só que a gente precisa esperar passar. E aí a gente vê que a gente está de novo saudável. E que eu consigo me preencher comigo mesma de dentro para fora, né? Eu acho que essa é a maior dica, assim, que eu queria que as pessoas fizessem muito, muito, muito. Aguentar passar aquela ansiedade, porque ela não vai ao infinito e além. E que planejamento salva, e que rotina salva, né? E que a gente precisa exercitar gratidão, gratidão, gratidão. Aí, É, 20 dias escrevendo as gratidões do dia, né? Que ativa aí a dopamina, a ocitocina, a endorfina, são coisas boas de auto-amor, de autocuidado, e que está sim sob o nosso controle. A gente pode sim pensar diferente, sentir diferente e se comportar diferente, de uma forma mais madura e com tomada de decisão prévia, né? maravilhoso. Nós temos 1 minuto e 40 segundos. Maravilhoso. Tudo de Obrigada, bom. Já Carol. fiquei até mais calma só de te escutar. Amado. O bom é Eu saber que vou a gente agora. tem saída, né, Carol? O bom é saber que É, tem saída, né? Que a gente pode buscar ajuda, né? Que alimentação, sono, atividade física, a gente tem como controlar, desde que a gente opte. E eu convido todo mundo que assistiu essa live hoje que tome essa decisão, né? De começar o autocuidado e o planejamento para a gente entrar em ação de uma forma mais organizada, mantendo uma rotina saudável. Na hora de descansar, a pessoa vai descansar sabendo que fez a rotina do dia, que tinha se programado, então vai devolvendo a sensação de autocontrole. de autocontrole. Show, Uhum. lindo. Vai E ficar na medida então do a possível parte. ajudar, né, Carol? Ajudar, ligar para as pessoas. A gente está ajudando assim também. Vocês foram liberados para fazerem a terapia de forma Online, sim. online, né? Show, Conselho de Psicologia e o de Medicina. Então, a gente pode sim ter atendimentos por esses profissionais de forma online nesse período. Bem show. Então, legal. quem precisar de ajuda, a Carla tá aí para ajudar. Depois eu vou deixar ali o contato dela, do Instagram, WhatsApp, para entrar em contato. Isso. Porque a gente sabe que não tá fácil, né? A gente que tenta ainda ter muitas saídas, mesmo assim não é fácil. Então, quem tá sozinho também É mesmo, é é verdade. tenso. Procure ajuda, tente perceber que é possível pedir ajuda, que tá tudo bem pedir ajuda.
E que é normal ter altos e baixos na vida, que isso é muito humano, é bonito e que a gente tem saída sempre, né? E a gente pode buscar